Olá, então vamos lá para o nosso quarto tipo de reator ideal. Nós temos os reatores de leito de recheio. Os reatores de leito de recheio, também chamados de PBR, o P é de bed, de cama. Por quê? Porque nós temos uma cama de catalisador dentro de um reator tubular. Então ele é muito parecido com o reator tubular que a gente viu anteriormente, né? O PFR. Só que o PBR, nós temos o que? Nós temos uma camada de catalisador dentro do meu reator. Então ele não é só um tubo vazio, não. Eu tenho meu catalisador compactado dentro do meu reator. Então aqui eu tenho é como se fosse uma telinha que segura esse meu catalisador e eu tenho a mesma telinha aqui em cima. Então nós temos entrada de reagente, saída de produto e nós temos o catalisador suportado então no meio do meu reator. Esse sistema ele é muito utilizado para reações em fase gasosa, apresenta todas as mesmas dificuldades que nós já discutimos para o PFR, né, para o reator tubular. O catalisador, ele acaba sendo muito difícil de ser substituído. Por quê? Porque ele tá vendo? Ele tá preso aqui e aqui. Agora vocês imaginem aquele reator que faz várias voltas, você conseguir substituir todo o catalisador de dentro. Então, ele é um reator que, para que vocês possam operar, vocês precisam pensar muito bem se esse catalisador ele tem uma vida longa, uma vida útil longa, porque se ele desativar muito rápido, o trabalho que vocês têm em ter que retirar esse leito e colocar ele novamente, ele é muito grande, então ele é muito trabalhoso, entenderam? Então ele é difícil de ser operado por isso, porque é difícil a substituição do seu catalisador. O que vai acontecer? Nós temos a formação de canal diferencial para escoamento de gás. O catalisador, então, ele está dentro do reator. Pensam só, eu tenho um tubo e eu tenho meu catalisador aqui. Só que se esse catalisador ele não for bem colocado dentro do reator, se ele não for bem compactado, se eu não tiver assim todas as partículas aqui bem bonitinho, eu posso ter espaços vazios aqui dentro, espaços vazios onde eu não tenho catalisador. Então, o que vai acontecer? É muito mais fácil para o meu gás que vai passar por aqui onde o catalisador está compactado ou por aqui que eu tenho vazio. Então, por onde eu tenho vazio, né? Suponhamos que aqui onde está em vermelho são os caminhos vazios, onde eu não compactei direito o meu leito, então eu tenho um caminho de preferência. O meu gás, então, a passagem dele vai ser muito mais rápida aqui, onde eu tenho vazios, onde eu não tenho catalisador, do que aqui, onde o catalisador está compactado. Então, esse caminho diferencial, né, esse caminho preferencial, o meu gás vai passar por aqui, então ele vai ter um tempo dentro do meu reator muito menor do que aqui, onde ele tem dificuldade de passar, né? Onde ele tem uma certa resistência. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma molécula que teve um livre acesso, passou muito mais rápido, ficou menos tempo dentro do reator e, consequentemente, menor vai ser o meu rendimento do meu processo. Então, essa formação de canal preferencial, diferencial, é muito ruim para o meu reator, muito ruim para o meu processo, porque eu tenho diminuição do meu rendimento, porque justamente a molécula de reagente vai ficar muito menos tempo dentro do reator, então ela vai reagir menos, entenderam? Então, consequentemente, menor vai ser a minha conversão. Nós temos então, se o reator ele tiver bem compactado, o leito, o reator tiver bem feito, nós produzimos uma alta conversão. Por quê? Porque eu tenho uma maior resistência à passagem, né? Porque eu tenho meu catalisador aqui, eu tenho então uma dificuldade devido à transferência de massa externa. Então, eu vou ter a minha molécula dentro desse meu reator PBR um tempo muito maior do que dentro do meu reator PFR. Então, eu produzo uma alta conversão, certo? Aqui a gente tem uma fotinho de um reator de leito fixo para uma reação de conversão do SO2.
Aqui nós temos, né, outros reatores, outras fotinhos industriais. Vantagens. Então, como nós falamos antes, ela produz alta conversão por unidade de catalisador. Ela tem uma construção fácil, porque é um tubo. Baixo custo e construção, manutenção e operação, assim como todos os outros reatores de escoamento. E efetivo a altas temperaturas e pressão. Desvantagem: se a minha reação ela for exotérmica, então muito mais difícil vai ser o meu controle de temperatura. Por isso, eu terei gradientes de temperatura, o que eu não gostaria que tivesse, né? Porque eu gostaria que a temperatura fosse, né, a mesma ao longo do meu reator. Tenho dificuldade na reposição do catalisador, justamente porque o catalisador ele é fixo, né? Ele é fixado. Posso produzir reações paralelas. E eu tenho transferência de calor prejudicada, né? Já que eu tenho gradiente de temperatura e o difícil controle de temperatura. Nesse tipo de reator, ele, além de ele ser, né, muito parecido com o PFR, eu não quero variações radiais, assim como o PFR, mas eu quero variação apenas ao longo do meu reator, assim como o reator tubular, entenderam? Então, usos industriais, nós temos para produção de bioéteres, biodiesel, oxidação de etanol acetaldeído, síntese do metanol e síntese da amônia com catalisadores de ferro. Aqui nós temos uma tabelinha comparativa do reator batelada e das vantagens do reator batelada e as vantagens do reator contínuo. As vantagens do reator batelada incluem reação em pequena escala, fase homogênea, pode trabalhar a qualquer pressão e temperatura, baixo custo, requer mão de obra, não sei se é tão vantagem, mas os seus equipamentos são simples. Como desvantagem, grandes perdas de tempo e de material, né? Porque eu preciso recarregar, encher, limpar, etc, etc. Reator contínuo, entre as vantagens, grande escala, né? Fase homogênea e heterogênea. Qualquer pressão e temperatura apresenta um custo alto, o que eu acho que é uma desvantagem. Requer uma mão de obra especializada e equipamentos de controle adequados. As desvantagens, então, nós temos problemas não previstos, como, por exemplo, parada total. O que isso significa? Significa que se eu tiver um reator contínuo, deu um problema, parei. Então, significa parada de todo o processo, porque eu estava fornecendo continuamente, né, o meu produto. Já no meu sistema batelada, como eu trabalho com um sistema de revezamento de reatores, se um reator parar, eu tenho 4, 5 outros reatores batelados que podem suprir o meu processo, não tão eficientemente, como se em comparação com o processo se todos os reatores estivessem operando, mas eu não tenho parada total do sistema como eu tenho se o meu reator ele for contínuo, certo? Aqui nós temos um site, uma enciclopédia. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, eu deixei o link aqui. Ele apresenta os principais reatores, inclusive bioreatores. Tem alguns videozinhos, tem algumas informações que a gente já discutiu aqui, tem umas definições, é muito interessante. Entrem, é da Universidade de Michigan, tá? É muito interessante mesmo essa referência. E demais, utilizamos o Fogler, então, e o Schuler, ok? Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.